Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos, uma epístola, uma carta muito forte, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, já grato pelo Senhor por estar dando mais uma oportunidade para a gente continuar estudando Epístola de Paulo aos Romanos. Está sendo uma maravilha. Vamos dar continuidade. Pegue aí as Escrituras, a Bíblia, abra em Romanos. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículo 18. A partir do versículo 18. Só recapitulando o que foi dito no estudo passado, o apóstolo Paulo diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto sábio como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, dependendo de mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês outros em Roma. Então Paulo estava com esse desejo. Ele só ouvia falar da fé da igreja de Roma. E ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, e de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, o servo do Senhor Jesus, o irmão, a irmã que está me ouvindo, é necessário a gente vivermos pela fé, gente. É pela fé. Tudo aquilo que não é fé, tudo aquilo que tenta tirar sua fé, a pessoa diz: olha, adore a Deus, olha aqui para essa imagem de escultura. Você diz: não, eu não vou adorar a Deus olhando para essa imagem. Por quê? Porque em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é acreditar em coisas que se espera, a convicção de coisas que a gente não vê. Então a gente não tem necessidade, gente, de ficar procurando sinais, milagres. O povo de Israel viu o mar vermelho se abrindo e a água na rocha verteu água, mas queriam matar Moisés e fazia blasfêmia e fizeram idolatria contra Deus. Então nossa fé, ela é diferenciada, gente. E hoje aqui nós iremos saber o que é a ira de Deus. Tem muita gente que diz assim: Deus é o amor, mas também ele é justiça. Aí começa a ditar um Deus mau, começa a ditar um justiceiro com a espada afiada dos lados, que corta a cabeça, que faz o mal. E eu quero dizer para vocês que a vontade do Senhor Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade divina, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Missionário, e esse mal que vem sobre as pessoas, o que as pessoas plantam, as pessoas colhem. Gente, tem muita gente que culpa Satanás, né? Satanás tem as suas parcelas aí, com certeza. Mas o pior engano, a maldade, está no coração do homem. O homem está com o coração mau. É necessário eles permitirem Deus tratar desse coração. E Jesus trata, mas é necessário o homem se doar.
Então Deus, o Senhor, a ira dele, nós vamos saber aqui como é que é a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18, que diz assim, ó: Ora, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Então já nota aqui, gente, que a ira de Deus não tá dizendo assim não, ó. A ira de Deus se revelará no futuro. A ira de Deus já se revelou. Não, está dizendo a ira de Deus se revela, está se revelando agora, no presente. Se revela de onde? Do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens. Então é os homens, gente, com coração mau, que vive fazendo mal. Mas nós queremos saber que ira de Deus é esta, que se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Então, homens que quando vê a verdade, eles dizem: não queremos a verdade, queremos o engano. Não queremos o Senhor Jesus Cristo, queremos Barrabás. Quem é que vocês escolhem? Escolhe Cristo, a verdade, ou Barrabás representando aqui a mentira? O povo preferiu a mentira, preferiu o engano, preferiu a pregação do evangelho de forma errada, a pregação do evangelho de mamão de açúcar. Só dá, Deus vai te dar, Deus vai te curar, Deus vai fazer você mega empresário. O povo quer isso. Mas o verdadeiro evangelho é: negue-se a si mesmo. Porque Jesus ele diz: eu como Cristo, como Deus, eu neguei a si mesmo. Imagine vocês precisam negar-se a si mesmo. Então a ira de Deus já se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é escondido? Não. Está oculto? Não. É manifestado entre eles. Entre eles quem, missionário? Se ele está escrevendo aqui a carta aos romanos. Então não está falando aqui da igreja aos romanos, está falando do povo ali que vivia em Roma. E atualmente para muita gente, né? Para eles. Porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis, então os atributos de Deus é algo invisível. Deus é espiritual. Os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente. Olha, gente, o que as escrituras dizem. Então não adianta a pessoa ficar falando algo contra as escrituras. Não adianta a pessoa querer, eu quero ver o pedaço da madeira da Arca de Noé. Eu quero ver a tampa da Arca da Aliança para eu acreditar, para que eu possa ter fé. Não, as escrituras ela já diz aqui, ó, que os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente está a olho a nu, tá aí, ó, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Tá aí. Como? Como é que eu vou perceber isso aí? Aí ele responde aqui, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Missionário, as escrituras está dizendo que quando eu olho para o mar, ali tem os atributos de Deus, ali mostra a divindade de Deus, sim. Eu, irmão, eu já estou com a mente mais ampla, né?
Mas eu me lembro ainda, quando eu tinha meus 12, 15 anos, eu ia à praia, para o mar, e quando eu olhava para o mar assim, eu não via o fim dele. E eu dizia, meu Deus, esse mar é uma eternidade. Então ali, gente, o mar, olha para o horizonte do mar, procure o fim. Se cada coisa que Deus criou, a gente consegue. Eu não sei se você consegue isso, mas quando eu olho para o céu, vejo as nuvens, vejo as estrelas, vejo a lua, e eu percebo a humildade de Deus. Quando eu olho para um rio e o toque de um peixe, e o mexer de um peixe na água, eu sinto aquela paz. Quando eu estou na madrugada e sinto aquela brisa suave, aquele vento gostoso, eu sinto a calmaria. Quando eu olho para um pássaro cantando, eu vejo a alegria. Quando eu vejo o sol surgindo, eu vejo esperança. Gente, está aí. Está aí. Ao partir de uma melancia, você olha aquelas bandas, melancia doce, vermelho. Eu sinto o cuidado de Deus. Numa criança. Quando eu vou à praça ali fazer umas caminhadas, eu vejo uma criança assim, criancinha em cima de uma bicicleta. Essa criança vai para um lado, essa criança vai para o outro. Eu chamo ele e a criança vem. E o que é, tio? Eu me dá um abraço aqui, ele me dá um abraço. O meninozinho é desenrolado. Eu vejo Deus na vida das crianças. A sabedoria humana. E, gente, como diz aqui as escrituras, claramente. Então não adianta dizer, eu não creio em Deus porque eu não vejo. As escrituras vai dizer, as escrituras, gente, é um livro de revelação, ou seja, Deus está falando. Se Deus está falando, quem somos nós para dizer que não é? Ele está dizendo que claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Nós percebemos atributos invisíveis de Deus, percebemos o poder dele e percebemos a divindade dele. E tais homens são, por isso, por esse motivo, que Deus já se revela, os homens são indesculpáveis. Nenhum homem pode chegar e dizer, eu não conheço Deus. Tem muitos homens que serão salvos, eles nunca ouviram falar de Moisés, nunca ouviram falar de Abraão, nunca ouviram falar das Escrituras, nunca ouviram falar de Jesus, mas Deus se revelou para eles. Eles viram a cachoeira, eles viram o mar e eles sentiram Deus. E eles viveram de maneira boa. Tem muita gente que diz, missionário, eu tenho uma Bíblia. Irmão, o compromisso só é maior em cima de você. Quando você levanta a Bíblia e diz assim, eu tenho uma Bíblia, eu tenho aqui nas minhas mãos o Velho Testamento e o Novo Testamento, pois o compromisso de Deus na tua vida é maior. Você tem que se comprometer mais. As Escrituras dizem que muito é dado, muito será cobrado. Você vê o mar, você vê as crianças, você vê o céu, você tem as Escrituras, você conhece a história de Cristo. Irmão, você recebeu o Espírito Santo. O compromisso vai ser maior. Você precisa ser melhor do que os fariseus. Você precisa ser melhor do que o índio que nunca teve oportunidade para ouvir falar de Moisés, nem de Abraão e nem de Jesus. Então não tenha orgulho de pegar uma Bíblia e colocar ali debaixo do seu sovaco e dizer, eu conheço Deus. Você tem que ser mais manso.
Você precisa parecer mais com Jesus. O compromisso é maior. Um certo dia eu fui para um centro de recuperação pregar o evangelho. Tinha uns 140 pessoas lá. E eu preguei. No outro dia seguinte, eu fui uma panificadora. Quando eu entrei nessa panificadora, veio 4 homens olhando para mim, dizendo: ó, o missionário, ó, o missionário. Tá conhecendo o missionário? Eu olhei assim, eu só conheci por causa da camisa que ele estava usando do centro de recuperação. Digo: ah, eu conheço vocês lá do centro. É, você estava lá tocando, falando de Jesus. Então, gente, eu não percebi tanto olhando nos rostos dele, mas eles... Porque, o que é isso, missionário? Jesus fez de mim e fez de você sal da terra e luz do mundo. Aquela pessoa que está nas trevas, fuma um cigarro e ninguém fala nada. Mas deixa você falar uma mentira, você falar um palavrão, como as pessoas percebem logo. Por quê? Porque nós somos luz do Senhor Jesus. Então, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, nós temos o conhecimento de Deus. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Isso aqui é muito sério, viu, gente? Olha o que essas escrituras dizem no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, a pergunta que eu faço para você: você tem conhecimento de Deus? Sim, você tem conhecimento de Deus. Agora a pergunta é outra. Você está glorificando a Deus como ele deve ser glorificado, respeitado, amado? Olha o compromisso que a gente tem. Às vezes até os muçulmanos, gente, que não tem tanta revelação como nós temos aqui. Às vezes eles estão prestando mais reverência. A pessoa vai dizer: ah, mas é algo decorado, eles estão fazendo algo ruborizado. Deus conhece a intenção de cada um. Eu sei que o compromisso para nós, cristãos em Cristo Jesus, o compromisso é muito grande. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Nós precisamos glorificar. Nem deram graças, nós precisamos dar graça ao Senhor. Antes se tornaram nulos, sem entendimentos, nas trevas, fica com filosofia vãs, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Meu amado, quanto mais o conhecimento de Deus vem no nosso coração, quanto mais a gente conhece o eterno, mais nós temos esse compromisso. No versículo 22 diz: inculcando-se, eles pensam que são sábios. Eles tornaram-se loucos, são loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E no versículo 24: por isso, então aqui já vai dizer o quê? Sobre a ira de Deus. Missionário, eu quero é saber o que é a ira de Deus. Me fale aí o que é a ira de Deus. Aqui no versículo 24 responde: por isso Deus entregou tais homens à imundície. Então a ira de Deus é o seguinte: a pessoa quer fazer o mal, a pessoa quer ser um homicida, Deus entregou. Mas Deus está dizendo: o que você planta, você vai colher. Deus é bom, perfeito e agradável. Deus é bom, perfeito e agradável. Até mesmo Satanás
era um querubim ungido. Quis fazer coisa ao contrário do eterno. Ele foi o primeiro que pecou. Ele é o pai da mentira. Foi o primeiro a mentir. Deus disse para ele: se você plantar, você vai colher. E ele mesmo se embaraçou nos seus pecados e delitos. E hoje já está condenado. Deus, você observa que ele não faz robores. Deus, ele não força ninguém a adorar ele. Nós precisamos adorar ele. Tem gente que adora jogadores de futebol, tem gente que adora políticos, mas nós precisamos dar graça ao Senhor Deus em nossa vida, através também do nosso louvor, através da nossa palavra, das nossas ações em primeiro lugar. Dá graças ao Senhor. Graças eu te dou. Agradeça aí o Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Ao Senhor a honra, a glória e o poder. Ao Senhor Deus. Para Ele é todas as coisas. Por isso Deus, ele entregou os homens à imundície. Quer ser imundo? Ande na verdade. A pessoa: não, eu não quero a verdade, eu não quero Jesus, eu quero Barrabás. Deus entregou. Pela corruptência de seus próprios corações. Olha aí, o problema no coração. Onde é que está o problema aqui? É o coração do homem, gente. Marca aí, ó, o nome coração. Pode colocar qualquer tecnologia. Nós estamos discutindo recentemente sobre a inteligência artificial, a IA. E foi dito ontem na live que o problema está no coração do homem. Missionário, a IA é coisa boa? A inteligência artificial é coisa boa? Vai depender de cada coração. Tem gente que pega uma faca de cozinha, usa para cortar um tomate, cortar uma carne, mas tem gente que usa para tirar a vida da sua esposa ou do seu marido. Então, gente, vai no coração de cada um. Não existe sistema capitalista, sistema socialista, qual o melhor? O problema é o coração do homem ganancioso. Ama mais o dinheiro do que as pessoas. Adora mais Mamon do que Deus. O problema está no coração do homem. Então deixe de ficar toda hora acusando: Satanás, foi o diabo, foi o diabo. Cuida do seu coração. Cuida do seu coração. Por isso Deus, ele entregou tais homens à imundície, pelas corruptências de seus próprios corações, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, gente. Adorando e servindo criaturas, organizações religiosas, posições, tem desejo. Isso tudo é idolatria. Você nunca vai encontrar a verdade se você não tirar essas idolatrias do teu coração. Ficar defendendo placas de igreja, ficar defendendo organizações religiosas. Defende o eterno, meu amigo. Leia as escrituras. Maldito homem que confia no outro homem. Tire essa idolatria. Tire esse desejo de dizer: na minha organização eu vou ser assalariado, em breve eu vou ser o presidente. Tire essas idolatrias do coração. Faça como Sadraque, Mesraque e Abidnego, que não se curvaram diante da imagem do rei Nabucodonosor. Eles adoram e eles servem a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O Senhor Deus é bendito. Amém. Por causa disso, porque colocou idolatria no coração, porque tem imundície, que contamina, anda na mentira, no engano,
Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Então, o que acontece aqui? O que é a ira de Deus? Ele entrega. O homem quer, esse rapaz quer porque quer tirar a vida do próximo. Deus diz, olha, você vai sofrer. Vocês vão sofrer. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Deus é bom, mas ele não fez do ser humano um robô. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames. Por até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outra contrária à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, gente, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em suas sensualidades. Que tem de gente sofrendo, viu? Cometendo torpeza. Torpeza não é uma coisa boa. Homens com homens e reconhecendo recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E o mais interessante aqui é que tem gente que diz assim, eita, Deus está falando aqui contra os homens sexuais, contra homem com homem, mulher com mulher, sim, mas o texto aqui continua, gente, é necessário concluir também o texto. Continuando o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Está vendo? Deus entregou. Deus entregou. Quer fazer isso? Faça. Mas o que você planta, você vai colher. Deus entregou. Olha a ira de Deus. Deus não está com a espada nenhuma cortando ninguém, agredindo ninguém. É as pessoas que fazem o mal e recebem o mal. Aí, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Olha aí o errado também, gente. Injustiça é erro, malícia também é um erro, avareza, gente que ama mais o dinheiro do que Deus, maldade e a hipocrisia, viu, gente? Um líder ficar, olha, esse homem sexual vai pro inferno, olha, mas é um avarento. Ama o dinheiro. Isso é condenar errado. Isso é hipocrisia. E é o mentiroso falando mal do outro mentiroso. Isso Deus condena. Agora, quando você está na presença do Senhor, você ama o Senhor, ama as pessoas e vive ensinando as pessoas o caminho da luz, você não está julgando ninguém. Se uma pessoa chegar e dizer que você está julgando e apontando, você está dizendo, não, eu vivo aquilo que eu prego. Não estou para julgar, eu estou ensinando com amor. Agora, quando a pessoa é um avarento, amante do dinheiro, servindo mais mamon do que Deus, e ele fica exortando as pessoas, as escrituras dizem que isso é hipocrisia. Tem que se arrepender. Se arrepender dos seus pecados, tirar sua sujeira para limpar o próximo. Tirar primeiro, não é, a trave de futebol que está no seu olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Primeiro se limpe, se qualifique, se santifique, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade. Olha aí, gente. Aqui é muita coisa. Possuídos de inveja. Olha também a inveja. Homicídio também. Contenda. Não é aquele que vive fazendo contenda. Deus quer os pacificadores. Deus quer pessoas como Abraão, que diz para o seu sobrinho, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não trocando o mal por mal,
mas vencendo o mal com o bem. Dolo e malignidade, sendo difamadores, pessoas que vivem difamando o outro, caluniadores, tá vendo como é muita coisa aqui? Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, orgulhosos, preguiçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Meu Deus. Vendo, gente? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte. O quê? Todos que eu falei aqui, gente. Todos. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, os que praticam, não somente os que fazem, gente, mas também aqueles que ficam aprovando assim esses procederes. Fica apoiando. Então, meus amados, estamos vendo aqui hoje nesse estudo que a ira de Deus é esta. Deus entregou. A pessoa quer fazer o mal, Deus, não faça isso. Caim, não faça isso com seu irmão Abel, Caim. Eu vou fazer, porque o Senhor recebeu o sacrifício dele e não recebeu o meu. É porque você não está vivendo, Caim. Se arrependa dos seus pecados, deixe esse pecado, que eu vou receber o seu cântico e vou receber o seu amor. Mas eu sou um Deus puro, Caim. Não, eu vou fechar ele, vou matar ele. Não faça isso, Caim. Não deixe o pecado te dominar. Mas Deus, você vê que ele não fez de Caim um robô. Deu livre-arbítrio, tá vendo aí, né? E ele disse, eu vou fazer. E o que foi que ele fez? Terminou o quê? Matando o seu irmão. Ele, Caim, não ganhou nada. Foi o primeiro homicídio. Não ganhou nada matando seu irmão Abel. E aí depois, Senhor, eu vou ser fugitivo, Senhor. Aí se embaraçou todinho. Culpa dele. O homem tem a sua culpa por causa do seu coração maligno. Então, meu amado, não faça o mal. Reflita no eterno. Deseje Jesus, não deseje Barrabás. Diga, eu quero Jesus. A tua natureza aí pecaminosa quer Barrabás, quer o mal. Mas o Espírito de Deus, que habita no teu espírito humano, deseja fazer o bem. Deseje fazer o bem. Deseje o Senhor. Porque a vontade do Senhor Jesus é boa, perfeita e agradável. Amém, meus queridos? Vamos continuar nesse estudo. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e reflita nessas palavras. Abraço do missionário. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer ao Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique feliz.